Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. E hoje, aqui na nossa assistência espiritual aos animais, teremos uma exibição especial. Um bate-papo que rolou entre os dirigentes do trabalho dos animais no CEF, o querido André e a Priscila, lá com o Wilson, do GEFA, o Grupo Espírita Francisco de Assis, em Sorocaba, que também cedia esses trabalhos aos nossos queridos animaizinhos. Essa conversa foi ao ar ao vivo no último dia 4 de julho e reproduzimos aqui para todos aqueles que acompanham o nosso canal também apreciarem esse conteúdo. Não antes, deixando de agradecer ao Jefa e ao querido Wilson que cedeu essa gravação. Dá uma conferida lá no canal deles, tem muito conteúdo legal e aí você também fica sabendo acerca dos dias de trabalho e do endereço e todas as demais informações. Vamos juntos conferir então? Vocês estão vendo? Estamos aqui com a Priscila Iovine e o André Fernandes. Eles fazem parte do Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga, em São Paulo, e gentilmente atenderam o nosso convite aqui para falar um pouquinho do trabalho de assistência espiritual aos animais que eles têm lá. Como é que começou esse trabalho dos animais, né? O trabalho existe desde o início da fundação da casa, alguém que teve a ideia? Conta um pouquinho dessa história de vocês, então. Iniciamos em 2011, né? Foi muito curioso, Wilson, porque foi em São Paulo tem muitas senhoras, né? Que a única convivência é com os animais, né? Os filhos já se formaram, como todo São Paulo, né? Já é a nossa sociedade mesmo, né? Os filhos se formam, às vezes a senhorinha fica viúva e a única companhia que ela tem é o cachorrinho ou o gatinho. E ela conversa com o cachorro, com o gato, né? O gato não responde ela, não fica fazendo cobranças, né? Você não precisa pagar a mensalidade da escola do cachorro, do gato. Alguns até pagam, né? Então é uma companhia que é um amor incondicional, né? Em forma através dos animais, né? E quando essas senhoras, elas, por algum motivo, os animais desencarnam, né? Elas ficam inconsoláveis mesmo, porque para elas é um companheiro de todos os dias, né? E foi através de uma dessas senhoras que veio buscar a casa, né? Ela veio chorando muito, né? E querendo notícias do seu animal que veio desencarnado, ele queria um consolo. Foi assim que surgiu toda a procura, né, do centro, que nós não tínhamos essa assistência, né? Mas no caso, foi para consolar a senhora que havia perdido o seu animal. E foi procurado toda a literatura que havia na época, né? Em 2011, não havia tanta literatura como existe hoje, né? Só os textos do André Luiz, do Valdo Vieira, né? Enfim, e aí, através daquela senhora, foi feito todo um estudo, né? E a casa ficou mais ou menos um ano e meio se preparando. Nosso presidente, o Jairo, né? Ele permitiu que isso acontecesse, também é muito importante que se diga, né? Ele deu abertura. E aí nós começamos a visitar os centros que você citou, né? Ao redor de São Paulo e na própria capital, né? Que já faziam a assistência espiritual aos animais, né? Então procuramos o Embu das Artes, lá o Obreiros do Amor e Caridade, a doutora Rose, que faz inclusive cirurgia espiritual nos animais, que nós foi uma surpresa, né? E justamente com essa troca que está fazendo conosco hoje, né? Dando a honra de participar aí com o pessoal do GEFA, Sorocaba, né? A gente foi trocando tecnologia, digamos assim, né? Então nós estamos muito felizes aí de estar conversando contigo, né? E nós temos um padrinho em comum, que foi o Dr. Ricardo Capuano, né? Que eu acredito que deu origem também, ajudou vocês aí muito, né, Wilson? Você sabe melhor do que eu, né? O Sim, Ricardo sim. citou bastante vocês como referência, inclusive, né?
E o doutor Ricardo, ele nos colocou em contato com a doutora Elvênia Prada, né? E eu fiquei surpreso que eu sou médico veterinário e havia um grupo de médicos veterinários na USP, né? Que é através da ANE, que a doutora Elvênia coordena, né? E depois a gente passou a sair da academia para uma sede da ANE mesmo, né? E a doutora Ivene deu todo o respaldo acadêmico, técnico, né, porque ela também é um ícone, né, em defesa dos animais há muitos anos, né, muitos anos. E a partir daí a gente foi estudando os colegas, né, a principal baliza, né, que nos deu foi o livro da psicografia do Valdo Vieira, né, da conduta espírita, que você sabe bem, né, no capítulo 33, lá que diz em relação aos animais, né, dar toda a assistência possível, inclusive mediúnica, né? E mediúnica abre um leque para nós, salvador, né? Para nós e para os animais, né? Porque não é somente o passe, né? Eu fico muito feliz que você falou aí de outras terapias, né? Então a Jefa tem uma mente bastante aberta, né? E o centro espírita tem que ter esse acolhimento mesmo que vocês têm. Ainda não chegamos no grau de vocês, ainda de ter uma camisa azul celeste aí, embora nosso dirigente está de azul também, né? Mas eu te digo assim, na abertura de terapias, né, porque a casa espírita tem que ser essa casa primitiva, do cristianismo primitivo, lá da Casa do Caminho, que a primeira igreja cristã, né, ela é muito diferente da igreja de hoje, né, que ela acolhia os doentes, ela pregava o evangelho, né, a todos que frequentavam a Casa do Caminho. Então a gente está ainda, um dia a gente chega no patamar do Jefa, né, mas para nós é uma alegria estar participando. E assim se foi, né? Assim se deu os trabalhos, a gente ficou se preparando de 2011 a 2013, e em 2013 nós abrimos as portas da casa para o atendimento dos animais. Inclusive, a gente participou aí dos encontros que a doutora Evênia fazia lá na Federação Espírita, ainda faz, né? E a gente via lá a comissão do GEP, lá todo mundo de camisa azul, né? Vocês vinham em caravanas, a gente teve a oportunidade de ver vocês lá no salão principal lá da Maria Paula, né? Então, a gente está muito feliz desse contato, né? Porque a gente tem muito o que aprender ainda com a experiência de vocês, né? A gente vai sempre trocando as ideias, né? Hoje em dia, quem assume os trabalhos é a Priscila, né? Que está conosco, né? E a gente se baseou, como somos uma casa afiliada à Aliança, a Aliança tem os passos padronizados, né? Que é a parte P1, P2, CH, né? Toda uma padronização feita pelo Edgar Armand. Então, para que se criasse também essa padronização, foi transportado, né? Dos passos dos humanos para os animais. Então, tem uma questão didática para os nossos trabalhadores que são formados na Aliança, né? Então, por exemplo, tem um passe de saúde dos humanos, que é chamado P1, né? Então, foi transportado para os animais, ficou PET 1A, né? E assim sucessivamente, né? Foi criada toda uma nomenclatura, porque nós já somos acostumados, assim, nos humanos, a essa formação, né, no curso de passos, né? No entanto, como a nossa casa também a gente tem afiliado à Aliança porque nós temos o programa Escola de Aprendiz do Evangelho, né, o série de programas que a Aliança exige para as casas que são filiadas à Aliança. No entanto, a gente tem algumas coisas que não pertencem ao movimento de Aliança, mas é feito na nossa casa também. Entre eles, o trabalho com apometria, que nada mais é que o desdobramento, né? Magnetismo. Então, algumas técnicas no início foram feitas também, né? E o que eu achei bastante interessante, porque nós iniciamos e com o decorrer do atendimento, acredito que isso deve ter acontecido com vocês também, a gente vai aprimorando, né, os atendimentos, né? E hoje a gente tem aí, graças ao trabalho atuante da Priscila, né, nós temos aí uma diversidade de tratamentos da casa, né? Só para te passar assim o início nosso, né? Nós contamos com alguns videntes bastante experientes, médiuns bastante experientes, né? E eles notavam, eles foram relatando o que acontecia durante o passe para nós, porque até então era tudo novo, né, para nós. E é muito curioso, porque em alguns casos se percebia uma emanação, além do médium dando passe, né, uma emanação que saía do tutor e envolvia o animal, né, o pet ali, no caso. E nós notávamos que, com o decorrer do tempo, aqueles que recebiam aquela emanação oriunda do tutor, eles melhoravam, tinham suas dores aliviadas, até mesmo eram curados, né, muito mais rapidamente. Cura é uma palavra meio complicada, mas tinham a saúde melhorada muito mais rapidamente do que aqueles outros que não tinham aquela emanação que os médios videntes falavam, que estão percebendo, né? E através disso, foi desenvolvida uma técnica no centro, né? Foi percebido que cada vez que o dirigente dos trabalhos falava o nome do PET, essa emanação saída do tutor, ela aumentava de intensidade, né?
Então, foi preconizado uma outra colega que fez a redação dos passes, né, que enquanto o médico está dando passes, fica o dirigente lendo um texto, né? E cada vez que citava o nome do pet, né, por exemplo, o Bob, né? Ah, vamos envolver no Bob, no nosso amor. Cada vez que citava o nome do pet, né, o próprio tutor, né, emanava uma energia de cura. Nada mais interessante e justo que isso, né? Porque, embora o passista estava transmitindo também ali essa energia de amor, né? Mas o tutor que convive diariamente com o pet, ele, mais do que ninguém ali, quer que o seu amiguinho fique curado, né? Então, só esse fato curioso, né, para compartilhar com você, Wilson. E, através disso, a gente, a partir de então, nos passes, a gente procura citar várias vezes o nome do pet, né? E a gente percebeu que isso, na prática, ela tem um efeito terapêutico, né? Então, só uma curiosidade para compartilhar contigo, né? Isso foi descoberto com a prática dos passes, né? E assim como vocês têm um histórico já há bastante tempo, né? Muita coisa a gente foi aprendendo durante o caminho mesmo, como autodidatas, né? E tem coisas curiosas, né? Tem casos bastante curiosos de tratamento à distância. Até um caso bem icônico lá na casa foi de peixes que eles se degladiavam no aquário, né? E o tutor levava água frutificada lá magnetizada no centro e começou a colocar no aquário. Aí os peixes, né, se transformaram ali, um convívio cristão ali entre os peixes, né? Através da água frutificada, né? Achei fantástico esse caso, né? Porque a gente começa a fazer o trabalho, né? Se você sabe disso, né? Muitas vezes a gente não sabe o alcance que isso vai ter, a dimensão que isso vai ter, né? Mas sempre a outra coisa que foi observado no início, né, que muitos tutores eles precisavam se harmonizar através do evangelho, né, porque a mente deles, às vezes, com problemas cotidianos, acaba afetando a saúde dos nossos amiguinhos animais, né? Então, tivemos esse cuidado também de levar o evangelho até o tutor, recomendar que ele fizesse o evangelho junto com o pet, né? Não que o pet fosse ter alguma compreensão do que estava sendo lido ali, mas a vibração, né, do evangelho, a vibração de amor, harmonizava o tutor e por conseguinte, também todo o campo vibracional da casa, né? E Legal. isso foi bastante interessante também, porque a implementação do evangelho no lar, né, com o pet, né, proporcionou essa harmonia do tutor, né? Então, o que a gente percebeu assim que o pet levava o tutor para ser tratado. Muitas vezes o pet era o caminho, né? Assim como Paulo de Tarso encontrou Jesus através do cavalo, né? E levou ele até a estrada de Damasco, né? Muitos foram levados pelo pet para o encontro de Jesus no centro espírita, né? E você falou aí no começo também, um ponto que eu quero só destacar antes de passar para a Priscila, né? Você falou das limitações físicas do Jefferson, né? Nós temos uma casa, a nossa casa é bastante modesta lá no Ipiranga, né? Um sobradinho lá no Ipiranga, tem um quintal lá no fundo, né? E eu lembro das pregações do Evangelho, né, que nosso dirigente fazia sempre para nós, né? Que o próprio Paulo de Tarso, quando ele encontrou Ananias lá em Damasco, né? A igreja lá em Damasco que o Ananias tinha, né? Era um quarto alugado, né? De uma senhora que tinha um filho deficiente, que ele alugava um quarto para pregar o Evangelho lá. E lá ele ministrou a cura no Paulo, né? Então, a primeira igreja de Damasco lá era um quarto alugado, né? Um quarto simples, mas o dirigente tinha contato direto com Jesus, né? Então, às vezes a gente fica assim, né, diante da grandiosidade dos grandes templos, até de centros espíritas, né? Como é modesto o nosso espaço e o alcance do nosso trabalho, mas nós podemos ter absoluta certeza do apoio espiritual, né? Os espíritos de luz gostam de coisas simples, coisas amorosas, né? Então a gente conta aí com tanto tem notícia do Jefferson e quantas outras casas co-irmãs, né? Do apoio maciço aí da espiritualidade superior que abraça esse trabalho, né? De luz aí em relação aos animais. Temos a presença dos franciscanos lá no nosso centro, assim como vocês, né? Levam o nome dos franciscanos, né? Mas não só isso, há uma pleia de espíritos que cuidam dos animais no campo astral, né? Os índios, né? Nós temos vários tribos de índios que toda a vida, né, convivem em harmonia com a natureza e com os animais, né? Então eles também fazem parte da cura, bem como dos elementais, né? Legal. E também, como a gente falou no início das múltiplas técnicas da casa, né? Foram sendo feitas pesquisas do magnetismo, né? Feitas algumas pesquisas do magnetismo
e até mesmo em algumas técnicas de apometria, né? Em poucos casos foram observados, aí já vai um pouco mais profundo, né? A aparelhagem, né, das sombras para provocar a convulsão dos animais, né? É triste falar isso, mas eles utilizam também os animais nos processos obsessivos, né? Mas aí, isso aí é mais técnico, né? O público já fica meio até confuso e um pouco temeroso quanto a isso, mas isso é minoria, né? Mas só para te passar aí o grau de experiência que a gente teve. Essa relação com os tutores, né? O André até mencionou que começou graças a uma tutora que foi lá, que queria, né? Enfim, estava necessitando, né? Do auxílio, necessitando dessa parte, né? Com os animais. E como é que é a relação com as outras... Vocês têm outras atividades também, né? Como é que é a relação com as outras pessoas da casa, dos outros assistidos, né? O pessoal que não vai para o trabalho dos animais, por exemplo, chega a perguntar, tem curiosidade em saber, porque, né, infelizmente, como a gente falou no começo aqui, infelizmente não são todas as casas, né, são poucas as casas que têm esse tipo de trabalho. Né? Como é que é a relação ali dentro do centro espírita mesmo, das outras pessoas que frequentam a casa, quando sabem que ali na casa tem um trabalho voltado aos animais? Normalmente a reação é bastante positiva, Wilson. O que a gente nota com bastante frequência é o que o André comentou, que os animais levam os tutores ao centro espírita. Então, eles realmente são uma porta para que os tutores conheçam o centro. Às vezes, né, eles nem são tão voltados à religião ou ao espiritismo em si, mas o amor e o carinho pelo animal é o que move o tutor a buscar algum auxílio e ele chega à casa espírita. Né? Então, acho que é um caminho movido pelo amor, que independente da religião, né, foi criada aí pelos homens, né, isso é feito de uma forma muito bonita. Então, na maior parte dos retornos que a gente tem, é sempre de uma forma positiva. E durante as atividades, a gente tem um horário específico para o atendimento dos animais, né? Então, aí tem dos humanos, dos animais, e isso para facilitar a nossa organização, né? Aí a cachorrada entra ali e fica mais à vontade quando tem o horário deles. Então, no centro é dessa forma, e tem bastante gente que questiona como que é esse tratamento, às vezes tem gente que vem só para conhecer mesmo como que funciona, é bem, é bem gratificante. Legal. Vocês tiveram algum tipo de dificuldade, ou ainda tem algum tipo de dificuldade em relação ao trabalho dos animais especificamente, por estar num centro filiado a uma entidade que, né, não apoia, talvez não apoie tanto, mas talvez não recrimine tanto, mas como é que é essa dificuldade que vocês tiveram ainda tem em relação a isso? André, Priscila? Então, você citou, Wilson, ali, a Federação Espírita, né, que é a entidade, o setor 1, né, abriu as portas aí para o nosso encontro dos animais através da doutora Ervênia, né? Então, a própria doutora Ervênia, ela desbravou os caminhos aí, né? Ela participa da AME, da Associação Médica Espírita. Os médicos veterinários são um braço da AME, né? Então, a doutora Ervênia, inclusive, conseguiu bolsa de iniciação científica para estudar os efeitos do passe, né? Então, para produzir trabalho científico acadêmico, né? E já se sabe há muito tempo que o passe, né? Ele tem um efeito terapêutico, e, inclusive, ele faz parte aí do setor de terapias alternativas para uso no SUS, né? Então, já se sabe a ciência sabe da eficácia do passe, né? Coisa que muito espírita ainda não sabe, né? Uma pena, né? E os animais, ele não tem o chamado efeito placebo, né? Ou seja, ou funciona ou não funciona. E você sabe muito bem que no caso dos animais funciona muito bem, obrigado, né? Então, nesse sentido, né? As pessoas, os frequentadores da casa, eles são muito felizes em saber que tem tratamento de animais, né? E alguns confrades, por falta de informação, eu vejo nesse sentido, né? Ficam nos questionando, né? Onde que está isso? Né? E a gente tem o prazer, né, de mostrar, olha, procura o livro Conduta Espírita, né? Veja lá, Kardec já falava dos animais na revista Espírita, a gente cita toda a literatura, Marcel Benedetti, né? Tivemos a honra de conhecê-lo pessoalmente, né? Inclusive visitamos ali o centro que fica próximo às zoonoses, ali no Tietê, que até hoje faz trabalho com os animais, né? Sem dúvida, eu tenho certeza que o Marcelo está trabalhando na espiritualidade aí para propagar, né? E ele também foi o pioneiro, né? Ele foi o primeiro aí a doutora Helena foi mais na parte acadêmica, científica, e o Marcelo Benedetti, como médico veterinário, foi
o desbravador mesmo ali, né? Digamos que o bandeirantes aí da ciência espiritual dos animais. Então, fico muito feliz aí que vocês surgiram aí, seguindo as orientações do Benedetti, né? E ele também citava apometria, né? Ele escreveu um livrinho, Apometria por que não, né? Então, assim, a religião do futuro é a religião do amor, né? Então, eu acredito que os confrades, ainda que não fazem assistência animais, né, é por falta de conhecimento mesmo, né? Porque, assim como existe a assistência espiritual às crianças, que há uns 30 anos atrás nem entravam no centro espírita, né? Atrapalhavam a reunião, a sessão mediúnica, né? Hoje, a maioria das casas tem, né? Conforme a sua orientação, tem lá assistência espiritual infantil, geralmente no sábado, né? Então, eu acredito que algumas casas que trabalham com as crianças, né? Mas tem uma questão de pouco tempo, de passagem, das casas também terem o seu departamento lá dos animais, né? Mas como tudo algo que é novo, né? Ele causa um certo desconforto, né? E você certamente sabe disso, né? Então, nós temos, infelizmente, alguns preconceitos ainda em relação, né? Alguns confrades falam assim, nossa, como que vocês desperdiçam um passe que é tão valioso nos animais, né? Então, às vezes dói uma afirmação dessa, ouvir isso, né? Porque eles conhecem a escala evolutiva, né? Que um dia também nós passamos pelo reino animal, né? Até chegar ao reino hominal, né? Mas eu acredito mesmo que isso, com o tempo, vai se desfazendo, né? Nós tivemos encontramos um presidente de um centro espírita grande aqui no Ipiranga, no supermercado, né? E ele veio nos reportar até nós. Vocês acreditam que tem gente dando passe animal no Ipiranga, tem um centro lá, né? Eu falei, acredito, somos nós, né? Que bom. Tadinho, ele ficou com a cara no chão, né? Mas então, assim, a gente trata de uma forma amorosa, a gente quanto mais a gente recebe também críticas, é incrível, né? A gente vai crescendo também, porque a gente tem que se estudar bastante, mostrar para os confrades com todo amor, com todo respeito, né? Onde que tem isso na doutrina espírita. Mas isso também se deve ao trabalho contínuo, disciplinado, né? Que é feito toda semana. E as pessoas, as próprias pessoas, as pessoas que frequentam o centro, você sabe também disso, né, Wilson? Uma vai falando para o amigo, olha, levei o meu bichinho para tomar o passe, ele ficou melhor, né? Então, assim, cria-se um laço de amizade entre os assistidos, né? Isso que é bacana. Então, você não veio semana passada, o que aconteceu? Por que você não veio trazer o seu cachorrinho para tomar passe, né? Então, eu acredito que essas realidades também passem aí no GEPA Sorocaba, né? Então, as próprias pessoas, né? O melhor canal de divulgação são consultados, atendidos, né? Pelo amor aos trabalhadores e pela disciplina dos trabalhadores, mas também, né, o público que frequenta a Casa Espírita. E nós temos pessoas que são evangélicas, né? Que no desespero aí de tratar seu animal, ele vai, e para o evangélico é um preconceito maior ainda frequentar uma Casa Espírita, né? Ele foi, imagina, uma casa espírita que cuida dos animais, então no imaginário dele, alguns até me confessaram, eu achei que vocês faziam despacho aí, não, né? Preparavam as galinhas para a encruzilhada, né? Porque eles vêm com esse preconceito, com essa falta de informação em relação à casa espírita, né? E aí, quando ele soube que ao invés da gente fazer despacho, a gente dava passe até nas aves, né? Se fosse o caso, né? Aí, olha que amor ao animal, né? Ele frequentou, que o pastor falava para ele que o centro espírita era a casa do capeta, né? Então ele frequentou a casa do capeta para tentar salvar o seu pet, né? Olha que prova de amor é essa, né? Logicamente foi tudo bem assistido. Então isso, eu acredito que as nossas dificuldades são inerentes, né, a esse pioneirismo aí, e é muito interessante que vocês se desloquem lá. Eu vejo até na cidade do Jefferson Sorocaba, né, de vir até a Federação Espírita, né? Enfim, até eu brinquei com você do uniforme, mas isso também cria um espírito coletivo, né, em prol da causa dos animais, né? É bacana isso, né? Então a gente vai crescendo aí de saber da existência de outras casas que também venceram as dificuldades, né? E vocês ainda têm a produção aí pela internet, né, que acaba divulgando mais, né? E o nosso mentor, o Emmanuel, né, o mentor do Espiritismo, fala que a melhor qualidade do Espiritismo é a sua divulgação, né? Coisa que você está fazendo habilmente aí através do programa. Pois é justamente por isso, né, André, Priscila, que a gente convida, né, casas com irmãs para falar um pouquinho, né, para trocar essa experiência, até para as pessoas que nos assistem, né, saber que existem outras casas, né, não achar que só o Jefa que faz, ou só a casa A ou B que faz, não, felizmente, né, era o sonho do Marcel Benedetti, felizmente mais casas estão
abrindo suas portas, né? Como você falou, a criança até pouco tempo não tinha tanta vez na casa espírita, hoje já tem, hoje já nem se questiona mais, né, levar a criança no centro, mas infelizmente ainda se questiona levar animal no centro espírita. E Priscila, eu tenho certeza que em algum momento, talvez até entre vocês mesmo, tiveram aquela dúvida, puxa, mas vou dar passe em animal, né? O André até citou rapidamente um pouco isso, né? Porque a gente ouve muito no meio espírita, né, dos confrades espíritas, animal não tem alma, animal não tem perispírito, então o passe não vai ter eficácia no animalzinho, né? E até o próprio termo, né, passe, né? Tem gente que abomina falar passe, né? Não, é fluidoterapia. Só que se você falar fluidoterapia para muita gente, as pessoas vão achar que é alguma coisa, algum medicamento, né, alguma coisa assim. Então, o passe é o que ficou mais popular, né? Vocês têm também essa resistência entre vocês, entre as pessoas que vocês conhecem, em relação especificamente ao passe, porque as pessoas pensam que é o centro que dá passe a animais, mas não é só o passe. Por trás do passe tem toda essa dinâmica que vocês também fazem aí, né, de levar a palavra do evangelho, de consolar as pessoas, né? Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, do passe em animais, dessa dificuldade, que até hoje eu não sei porque as pessoas têm essa dificuldade de entender que a gente dá passe em animais, assim como dá passe em criança, em idoso, ou seja lá quem for. A gente realmente tem essa dificuldade das pessoas entenderem como que o trabalho é feito, né? Então, muita gente chega, a divulgação realmente, acho que a maior divulgação é feita de boca em boca, porque um comenta com o outro que o pet ficou melhor e assim eles buscam a casa. Mas ainda assim, eles, mesmo por indicação, a gente percebe que eles chegam, assim, o que eu faço agora, onde eu vou, né? Então, quando a pessoa chega à nossa casa, tem o primeiro atendimento, que a gente chama de plantão, o atendimento fraterno, né? Podemos dizer assim, que é quando a gente explica como a casa funciona. Porque exatamente nós temos um público de evangélicos, enfim, uma diversidade de pessoas, né? E nem todas entendem como que funciona, né? A gente, até para que seja feito todo o preparo do tutor, né? O primeiro passo, quando adentra, é o passo de limpeza, né? E ainda que a gente explique, né, passe toda a orientação, as pessoas ainda não entendem, não, mas eu devo entrar com o animal fica para fora, só vou eu. Então, essa relação entre o passe e no animal realmente sempre gera um pouco de dúvida mesmo, apesar da gente esclarecer, né? E a forma como a gente coloca é explicando sobre a doação de energia mesmo, né? Que essa é a maior intenção, e inclusive a gente busca explicar isso durante os passes, da importância do tutor, que o André comentou um pouquinho mais cedo, que se mobilizou muito, né? Orientou os nossos tratamentos, né? A importância do tutor focar o pensamento, né? Porque ele também tem uma força de cura, de melhora ali, né? Na hora de emanar as vibrações. Então, a gente sempre busca fazer essa orientação também, tanto durante o passe, quanto no plantão, no primeiro atendimento, e assim, para que eles entendam a relação, né, disso com o próprio lar, enfim, todo o contexto para a melhora do animal. Legal. Não sei como é que vocês lidam com essa questão aí, mas não tem como a gente fazer um trabalho dos animais e a gente não falar de vegetarianismo. Afinal de contas, se a gente acredita que animal tem alma e que ele sofre para morrer, ou no caso, que ele sofre ao ser assassinado, né, para que vire né, um produto, né, de consumo das pessoas, né, como é que vocês lidam com essa questão? Vocês falam sobre vegetarianismo? Entre vocês têm pessoas que são vegetarianas ou veganas? Ou para vocês é um assunto que não é melhor não tocar nesse assunto por enquanto? Tem outras prioridades no momento em relação ao tratamento aos animais? Entre nós temos algumas pessoas que sim, outras que não, né? Mas nas palestras, principalmente quando a gente conversa com os assistidos, os temas são voltados para espiritismo mesmo, focado aos animais, qual que é a relação dos tutores com os animais, né? Então, são os temas da casa e a gente vai focando esses temas para os animais, né? Então, Wilson, nós acreditamos que, inclusive, esse critério vai ser um critério de seleção
para aqueles habitantes que permanecerão no planeta de regeneração, né? No entanto, a gente está numa fase de transição, né? Nós temos poucos trabalhadores, não sei como é que quantas camisas azuis tem no Jefa Sorocaba atuantes, né? E se implementássemos essa seleção da parte da alimentação, certamente ficaria a Priscila e os espíritos lá, né? Então, assim, a gente preconiza o que a Aliança Espírita Evangélica recomenda, né? Que, apesar de não estarmos ainda no ideal, que seria mesmo a obtenção de qualquer proteína de origem animal, né? Recomenda-se que os trabalhadores façam 24 horas de jejum, né? Qualquer tipo de proteína, em especial que venha de oriundo de matadouros, né? O ovo e o leite ainda são permitidos, né? Mas, então, aquele que vai dar o passe, ele recomenda-se para que ele não ingira carne, né? A gente explica isso, inclusive, porque essa energia passa, essa energia de dor e sofrimento que você citou, nós sabemos que passa através das imunições, né? Então, recomenda-se que não coma carne 24 horas antes, né? E isso a gente vai trabalhando, conforme a professora falou, né, da consciência, no despertar da consciência das pessoas, né? Primeiro em relação ao amor aos animais, né? E por conseguinte também, né, muitos dos nossos assistentes, né, os tutores, eles vêm também cobrando, né, a casa, porque a casa, nós possuímos um trabalho de assistência espiritual, social, né, que por muitos anos a casa sustentou um abrigo com crianças deficientes, né? Então, periodicamente era promovido na casa almoços com bingo, né? Para arrecadar para a manutenção dessas pessoas do caminho. E nesse almoço tinha, sim, era servido carne, né? Enfim, frango, carne. E o pessoal dos animais, né? Os frequentadores, eles relutavam, mas como que vocês não passam os animais e no dia seguinte vocês vão comer os animais? Fica uma certa incongruência nesse pensamento, né? Então a gente foi muito bem cobrado, né? Só que nós tínhamos uma causa para... O nosso presidente falava, o dia que o veganismo for maioria, a gente vai servir um almoço vegano, né? Só que a gente precisa de fundos para arrecadar o dinheiro para a manutenção da casa que cuida de crianças carentes, né? Após a pandemia, esse trabalho, a casa foi dispersada, né? A gente não tem mais essa instituição, né? As crianças foram transferidas para obras maiores, né? Porque era um gasto mensal muito grande, né? E durante a pandemia a gente não conseguiu manter esse gasto, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu vejo essa transição da alimentação não só como um trabalho dos animais, como de toda a doutrina espírita, né? Na época do Chico ainda não era um momento apropriado, né? Porque estava nem na época de Kardec, né? Porque se começasse o espiritismo já falando sobre alimentação, certamente a nossa doutrina não ia ter o nascimento necessário até que fosse robusta como é hoje, né? Então ainda nós temos ainda essa dificuldade de implementar aí a alimentação, né? O doutor Ricardo Capone, ele bate muito nessa tecla, né? E até o ASEAMA também, para você ser trabalhador do ASEAMA, não sei como é que é no Jefa, tem que ser vegano, né? É um pré-requisito. Se a gente for implementar esse requisito, a gente fica só com a Pri lá trabalhando na casa, né? Mas é isso, Wilson, a gente está na fase de transição ainda. Por favor, façam aí a propaganda do bem de vocês, o dia e o horário, o endereço de vocês, até para quem estiver assistindo, né? Quiser conhecer o trabalho de vocês, quiser levar o animalzinho até a casa de vocês, então fiquem à vontade para fazer essa propaganda do bem, Priscila e André. Bom, Wilson, nosso trabalho ele funciona presencialmente todos os domingos às 11 horas. Para aqueles que vão a primeira vez, a gente pede que cheguem entre 11 e 11h15, justamente para ter esse atendimento, essa conversa, para que a gente possa depois encaminhar para o melhor tipo de tratamento. Então, é feita primeiro essa entrevista, digamos assim, né? Então, são todos muito bem-vindos. E durante o trabalho, nós temos a parte das preleções, das palestras, que aí a gente tem essa conversa, né? Essa parte que a gente tenta sempre tratar um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais, e espiritismo, e depois a gente segue para os tratamentos. O trabalho dura cerca de 1, 2 horas, a depender da quantidade de assistidos na casa, né? Fica localizado no bairro do Ipiranga, aqui em São Paulo, na rua Jorge Moreira, número 115. Nós temos também, para aqueles que às vezes buscam uma alternativa no meio online, a gente tem também assistência espiritual, todo sábado às 17 horas é disponibilizada, também nesse mesmo formatinho. Então, a gente tem
uma palestra e depois uma concentração ali para que sejam emanadas as energias ali para aqueles que estão assistindo. Isso fica disponibilizado nos nossos canais do CEF, no YouTube, no Instagram. A gente pode depois passar para vocês também. Então, são todos muito bem-vindos ali na nossa casa. Com certeza vão ser acolhidos com muito amor e carinho. Santos, deixo o convite para vocês aqui também, quando quiserem vir aqui até Sorocaba, né, tiverem disponibilidade, conhecer o nosso trabalho, serão muito bem-vindos e é sempre muito importante, né, ter essa troca e ter essa interação com outras pessoas que fazem o mesmo trabalho que a gente, né, André? Isso, nós estamos muito felizes aí de compartilhar com você aí esse pioneirismo, né, que o GEP Sorocaba tem, né, e certamente a gente tem muito a aprender um com os outros, né, então nós somos muito obrigado aí pelo nosso convite, teu convite, né, e nós também estamos à sua disposição aí também de que quiserem conhecer o trabalho, né, a gente só tem a crescer, né, e a gente recomenda, né, que procure mesmo uma casa séria, que frequente aí, leve o seu pet lá, que tanto o pet quanto o tutor vão ser beneficiados, né. Então, Priscila e André, mais uma vez, muitíssimo obrigado por vocês aceitarem o nosso convite, né, dispor do tempo de vocês para conversar um pouquinho com a gente aqui. E que Jesus, que Francisco de Assis abençoe cada vez mais o trabalho de vocês, a todos os frequentadores, a todos os trabalhadores da casa de vocês, que o trabalho de vocês cresça, prospere e que sirva de exemplo e de referência para outras casas que estão perto, né, pessoas que frequentam o centro de vocês, né, é o nosso desejo do fundo do coração que o trabalho de vocês cresça cada vez mais. Então, mais uma vez agradecendo a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estiveram mais uma vez aqui conosco, nos ajudando e nos auxiliando em mais esta live, envolvendo com muito amor e muita luz a todos os companheiros que estiveram aqui conosco, assistindo essa palestra. Que mais casas espíritas possam abrir suas mentes, abrir suas portas para os nossos irmãos animais, que seja um trabalho sempre de muito amor e de muita luz, para que todos sejam beneficiados, animaizinhos, os seus tutores, todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente com esse trabalho. Que Francisco de Assis também abençoe e ilumine a todos os irmãozinhos menores que se encontram na pátria espiritual, que sejam assistidos e socorridos por essas equipes franciscanas, que os lares dos seus tutores sejam iluminados e muitas vezes aqueles que ficaram com o coraçãozinho apertado por ter um animalzinho que partiu para o plano espiritual, que recebam nesse momento o conforto e a paz de espírito que são tão necessárias para todos nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus,